Então, um bom dia aí para todo mundo. Estamos iniciando mais uma semana desse tempo quaresmal que nos prepara para a celebração anual da Páscoa. Iniciamos unindo-nos nesse espírito de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-nos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em Lucas capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 30. É bom contextualizar esse episódio do Evangelho de hoje. Jesus está em Nazaré, está na sinagoga, tinha acabado de ler um trecho do livro do profeta Isaías, onde se encontra justamente o resumo da missão de Jesus. Esse trecho do profeta Isaías é muito importante porque ajuda a ver com clareza também a clareza que Jesus tem da sua missão. O texto que Jesus lê na sinagoga de Nazaré é de Isaías capítulo 61, os 2 primeiros versículos. E Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. Em que consiste essa evangelização dos pobres? Qual é o conteúdo? Quais são os efeitos? Quais são as consequências desta boa notícia? Então, aqui, o profeta Isaías, ele desdobra, indica concretamente. Nós temos aí: enviou-me para proclamar remissão aos presos, isto é, libertar de todo tipo de cadeia, de todo tipo de amarra, de tudo aquilo que aprisiona o ser humano. Enviou-me para recuperar a vista aos cegos. Então, nós não podemos compreender só uma recuperação física, né, dos olhos físicos, mas Jesus abre a mente e o coração também para acolher a verdade, para restituir a liberdade aos oprimidos. E aqui se amplia, né? Além daqueles que são aprisionados, né, com tantas cadeias que nós sabemos pela própria experiência, né? Tantas pessoas estão aprisionadas, mesmo que não tenham cadeias físicas, né? Mas elas estão aprisionadas interiormente. E, portanto, Jesus anuncia tudo isso. Depois, Jesus fecha o livro, entrega ao servente e as pessoas ficam olhando para Jesus, naturalmente esperando que ele desse uma explicação, né, daquele texto que ele acabava de ler. Mas Jesus não faz explicações. Jesus simplesmente diz que aquilo que eles acabaram de ouvir, essa proclamação profética do Antigo Testamento, agora estava se cumprindo nele. Ou ele cumpre esta missão que foi anunciada pelo profeta Isaías. E é muito interessante que, nesse contexto, há 2 tipos de reação. A primeira reação, as pessoas ficam encantadas. É por isso que se diz: todos testemunhavam ao seu respeito e espantavam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. Então, as pessoas reconhecem, né, a verdade que Jesus anuncia, ficam encantadas, maravilhadas com isso que estão escutando, sobretudo essa nova compreensão da Escritura. E diríamos, não nova porque Jesus está inventando, mas Jesus está recuperando o significado genuíno da palavra da Escritura. E as pessoas começam a entender. Aí alguns começam também a falar, a segunda reação: não é o filho de José? Né? Então, não é alguém que a gente conhece, não é alguém aqui do nosso meio. E, portanto, essa reação não é mais uma reação positiva, mas uma reação que vai culminar naquela tentativa já de jogar Jesus no precipício. Por quê? Porque Jesus, percebendo esta reação, então ele vai dizer, que é justamente o Evangelho de hoje: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E aí ele
recorda, né, dois profetas importantes do Antigo Testamento, Elias e Eliseu, que também enfrentaram as dificuldades, que também passaram por essa experiência da rejeição, mesmo tendo anunciado a palavra de Deus, tendo anunciado algo tão positivo para a vida do povo, para a libertação do povo e, sobretudo, para a purificação da própria religião, né, que estava contaminada, né, com essas influências dos falsos deuses. No tempo de Elias, o grande combate é essa falsa religião que se misturou, né, com a religião professada pelo povo de Deus, né, sobretudo por causa dessa distorção, né, da distorção daquilo que deveria ser de fato a religião, levar, conduzir o povo para mais próximo de Deus, porque só Deus e a sua palavra são capazes de libertar. Então Jesus cita esses dois profetas, o profeta Elias, como nós estamos dizendo, e Eliseu, que podemos dizer é o sucessor de Elias. E aqui Jesus chama a atenção que os dois foram bem acolhidos por pessoas fora daquele seu ambiente, né? Então ele lembra ali que a missão do profeta, ela se expande cada vez mais. É por isso que fala para além das fronteiras do povo de Israel e também das pessoas que compõem o povo de Israel. E por isso essa universalidade da salvação, né, também é um tema presente nesse trecho do Evangelho. A mensagem de salvação, a boa notícia vai para além, né, de fronteiras étnicas, fronteiras geográficas e assim por diante. Mas as pessoas resistem, né? A conclusão do Evangelho de hoje é justamente esse. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Então, vejam que já desde o início da missão de Jesus, ele enfrenta as dificuldades e até mesmo a ameaça de morte. Mas Lucas diz, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Então, essa firmeza de Jesus e essa serenidade também, né? Então, a firmeza e serenidade estão juntas na missão de Jesus e, portanto, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de perseguições, ele não desiste e prossegue o seu caminho. E, claro, que o seu caminho não é de fuga da perseguição, não é de fuga até das ameaças de morte, porque o seu caminho vai culminar também na cruz. Mas ele permanece fiel a essa missão que o Pai lhe confiou. Então, que este tempo da Quaresma seja para nós um tempo de amadurecermos sempre mais nessa nossa convicção de fé, nesse nosso desejo de seguir Jesus e de não termos medo, né, de enfrentar dificuldades, sofrimentos, perseguições e também até a morte. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.